Antes de tudo, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir agora envolve Supremo Tribunal Federal, Banco Central, Congresso Nacional e um banco no centro de uma crise silenciosa. As informações são recentes, as reações políticas já começaram e os próximos passos podem mudar completamente esse cenário. Assista com atenção, forme sua própria opinião e acompanhe cada detalhe dessa trama que está mexendo com os bastidores do poder. O que começou como uma informação de bastidor rapidamente se transformou em um novo foco de tensão no cenário político brasileiro. A revelação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, teria mantido conversas diretas com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a situação do Banco Master, acendeu um sinal de alerta imediato no Congresso Nacional. Ainda que os encontros não tenham sido oficialmente detalhados em agenda pública, o simples fato de ministros de poderes distintos discutirem um banco sob investigação foi suficiente para provocar reações duras e imediatas da oposição. Nos corredores do Senado e da Câmara, o clima descrito por parlamentares é de inquietação. A avaliação feita por integrantes da oposição é que, se confirmadas as conversas, há um potencial conflito institucional que precisa ser esclarecido com máxima transparência. O argumento central é simples e, ao mesmo tempo, explosivo. Um ministro do Supremo pode dialogar com o chefe do Banco Central sobre uma instituição financeira que está sob investigação? E mais do que isso, esse diálogo pode ter influenciado decisões técnicas ou administrativas? O deputado federal Marcel Van Hatten, um dos nomes mais ativos da oposição, afirmou em pronunciamento que o caso não é trivial e que o silêncio institucional diante de fatos graves só aumenta a desconfiança da sociedade. Segundo ele, a apuração não é uma questão ideológica, mas de preservação do equilíbrio entre os poderes. Van Hatten sustenta que a Constituição exige não apenas legalidade, mas aparência de legalidade, e que qualquer dúvida sobre interferência precisa ser investigada. No Senado, o tom é semelhante. O senador Rogério Marinho declarou que o episódio ultrapassa o debate político comum e entra no campo da responsabilidade institucional. Para ele, o parlamento não pode se omitir quando surgem indícios de que autoridades de alto escalão podem ter atuado fora dos limites esperados de suas funções. Marinho afirma que a oposição já discute a redação de um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, fundamentado nesse conjunto de revelações. Enquanto isso, fora do Congresso, o tema começa a ganhar espaço nas conversas cotidianas. Para o cidadão comum, o caso mistura elementos que naturalmente despertam curiosidade: grandes cifras, sistema financeiro, Supremo Tribunal Federal, Banco Central e possíveis conflitos de interesse. É justamente essa combinação que transforma o episódio em algo maior do que uma disputa política pontual. Ele passa a ser visto como um teste de confiança nas instituições. À medida que o assunto se espalha, novas peças vão sendo encaixadas nesse quebra-cabeça político. Parlamentares relatam que as conversas entre Alexandre de Moraes e Gabriel Galípolo teriam ocorrido em um contexto de preocupação com a estabilidade do Banco Master. O banco, que já vinha sendo observado por autoridades regulatórias, tornou-se o centro de uma disputa narrativa. De um lado, a versão de que as conversas teriam sido meramente institucionais. De outro, a suspeita de que houve influência indevida. O senador Eduardo Girão foi um dos primeiros a defender publicamente a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. Em discurso no plenário, Girão afirmou que o Congresso não pode fechar os olhos para fatos que colocam em dúvida a independência dos órgãos de controle. Ele argumenta que a CPI seria uma ferramenta legítima para esclarecer se houve apenas diálogo institucional ou algo além disso. O que chama a atenção é que a defesa da CPI não ficou restrita à ala mais ideológica da oposição. O senador Alessandro Vieira, conhecido por posições mais técnicas e moderadas, também se manifestou favoravelmente à investigação. Segundo ele, o problema não está em conversar, mas em conversar sobre temas sensíveis envolvendo instituições sob investigação. Vieira destacou que, em democracias maduras, transparência não é uma opção, é uma obrigação. Nos bastidores, assessores parlamentares relatam que o caso ganhou tração justamente por reunir figuras de perfis diferentes em torno da mesma preocupação.
Isso amplia o impacto político da denúncia e dificulta a leitura simplista de que se trata apenas de embate entre governo e oposição. O foco passa a ser o funcionamento do sistema institucional como um todo. Outro elemento que alimenta a polêmica é a relação indireta envolvendo contratos privados ligados a pessoas próximas ao ministro. Parlamentares afirmam que esses contratos, embora ainda não tenham sido julgados irregulares, levantam questionamentos éticos quando colocados ao lado das conversas com o Banco Central. A narrativa construída pela oposição é de que há um conjunto de fatos que, somados, justificariam uma investigação aprofundada. Enquanto isso, o Banco Central mantém postura discreta. Gabriel Galípolo não detalhou publicamente o teor das conversas, limitando-se a reforçar o compromisso da instituição com a autonomia técnica. Essa postura, embora compreensível do ponto de vista institucional, acaba alimentando ainda mais a curiosidade pública e o apetite político por esclarecimentos. Com o avanço do debate, surge um fator decisivo que pode determinar o futuro dessa crise: o tempo. O calendário legislativo joga contra a oposição. Com o recesso parlamentar, festas de fim de ano, janeiro tradicionalmente esvaziado e o carnaval no meio do caminho, a coleta de assinaturas para uma CPI ou para o pedido de impeachment enfrenta obstáculos práticos. Alguns parlamentares admitem, reservadamente, que o impacto político pode esfriar até fevereiro. Ainda assim, os defensores da investigação apostam que o tema não desaparecerá tão facilmente. O argumento é que, mesmo durante o recesso, o assunto continuará circulando em vídeos, discursos e debates públicos, mantendo a pressão sobre o Congresso. Para eles, o silêncio prolongado das autoridades envolvidas funciona como combustível para novas especulações. O deputado Marcel Van Hatten voltou a se pronunciar, afirmando que o parlamento não pode agir apenas quando é conveniente politicamente. Ele sustenta que, se houver elementos suficientes, o dever constitucional de investigar se sobrepõe a qualquer cálculo eleitoral ou de calendário. Van Hatten também afirmou que o pedido de impeachment não é um julgamento antecipado, mas um instrumento para permitir apuração formal. Já o senador Rogério Marinho reforçou que o caso pode representar um precedente perigoso se não for esclarecido. Segundo ele, permitir que dúvidas dessa magnitude permaneçam sem resposta enfraquece a confiança popular nas instituições. Marinho destacou que o Congresso não pode se tornar refém do medo de enfrentar temas sensíveis envolvendo o Supremo. Do outro lado, aliados do ministro Alexandre de Moraes afirmam, nos bastidores, que tudo não passa de tentativa de desgaste político. Eles sustentam que não há ilegalidade em conversas institucionais e que qualquer interpretação diferente seria forçada. No entanto, essas defesas ainda não se traduziram em pronunciamentos detalhados, o que mantém o clima de incerteza. O público, por sua vez, observa atentamente. Nas redes sociais, o tema divide opiniões. Alguns veem a movimentação como necessária para garantir transparência. Outros enxergam um embate político que pode aprofundar a crise institucional. Independentemente da posição, o interesse cresce justamente porque envolve figuras poderosas e decisões que impactam diretamente a economia e a democracia. O caso do Banco Master, que poderia ter permanecido restrito ao campo técnico-financeiro, agora se transforma em um dos episódios políticos mais delicados do momento. Ele reúne Supremo Tribunal Federal, Banco Central, Congresso Nacional e interesses privados em uma mesma trama, criando um enredo que desperta atenção e desconfiança. A pergunta que ecoa nos bastidores é simples, mas profunda. Até onde vão os limites da atuação institucional em um país que busca equilibrar poderes independentes? Para os defensores da CPI e do impeachment, essa resposta só pode vir por meio de investigação formal, com depoimentos, documentos e transparência total. Para os críticos dessa movimentação, o risco é transformar suspeitas em espetáculo político. O fato é que o episódio já deixou de ser apenas uma nota de bastidor. Ele se tornou um teste de resistência institucional. Se haverá CPI, se o pedido de impeachment avançará ou se tudo acabará arquivado, ainda é cedo para afirmar. O que se sabe é que o silêncio prolongado tende a ampliar a pressão, não a reduzi-la. Enquanto fevereiro não chega e o Congresso não retoma plenamente seus trabalhos,
A trama segue em aberto. Cada nova fala, cada novo documento ou cada novo silêncio pode mudar o rumo dessa história. E é justamente essa incerteza que mantém o público atento, acompanhando capítulo por capítulo de um enredo que mistura poder, dinheiro, instituições e democracia. No centro de tudo, permanece a expectativa por respostas claras. Não apenas para satisfazer a curiosidade política, mas para reafirmar um princípio fundamental. Em uma democracia, nenhuma autoridade está acima do escrutínio público. É essa expectativa que mantém o caso vivo e que pode transformar o episódio do Banco Master em um marco político dos próximos meses. E agora eu quero saber de você. Diante de tudo o que foi apresentado aqui, você acredita que esse caso precisa ser investigado a fundo ou que estamos diante de mais um embate político? Deixe sua opinião nos comentários, participe do debate de forma respeitosa e compartilhe este vídeo para que mais pessoas entendam o que está em jogo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos desdobramentos, porque essa história ainda está longe de acabar.